O recente caso absurdo em que um adolescente de 16 anos que ceifou a vida de toda a sua família utilizando a arma de fogo do seu próprio pai adotivo reacendeu o debate sobre a redução da maioridade penal no Brasil. Esse incidente trágico chocou a nação e trouxe à tona questões complexas sobre a responsabilidade criminal de menores de idade e, é claro, a própria eficácia das atuais políticas de justiça juvenil. Eu sou Lego, esse é o canal Lá na Ponte que Partiu, um canal de notícias e opiniões sinceras. Às vezes mais opiniões do que notícias, às vezes mais notícias do que opiniões, e assim a gente vai levando. E, a partir de agora, a gente vai ter uma boa conversa sobre esse assunto da redução da maioridade penal no Brasil. Então, eu já vou te pedindo para você apertar o cinto, se acomodar aí no banco do carona, enquanto eu atravesso a ponte Rio-Niterói. Vamos mandar essa história da redução penal lá pra ponte que partiu. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Atualmente, a maioridade penal no Brasil é fixada em 18 anos, conforme previsto no artigo 228 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Isso significa que indivíduos menores de 18 anos são considerados inimputáveis, ou seja, não podem ser responsabilizados criminalmente como adultos. Em vez disso, eles estão sujeitos a medidas socioeducativas múltiplas e variadas, que vão desde advertência até internação em unidades específicas para adolescentes infratores. Quem defende a redução da maioridade penal argumenta que crimes graves cometidos por menores, como esse caso aí do adolescente que liquidou toda a sua família de uma só vez, demonstram a necessidade urgente de uma revisão das leis atuais. Essas pessoas acreditam que a impunidade percebida incentiva ainda mais comportamentos criminosos entre os jovens e que a responsabilização criminal a partir de uma idade ainda menor poderia atuar como um freio mais eficaz. Além disso, quem defende a redução da maioridade penal no Brasil aponta que a maturidade psicológica de muitos adolescentes é, sim, suficiente para compreender a gravidade dos seus atos e, portanto, tem que ser responsabilizado, sim, e inclusive de forma mais rigorosa até. Por outro lado, o caso do adolescente que findou com a existência de toda a sua família com a própria arma do pai adotivo também levanta questões sobre o acesso e a segurança das armas de fogo em lares brasileiros. Com certeza a tragédia poderia ter sido evitada com medidas mais rigorosas de controle e armazenamento de armas. Isso, além de uma boa reflexão ainda mais ampla sobre a cultura de armamento no país. Enfim, a discussão sobre a redução da maioridade penal no Brasil é complexa e polarizadora. Incidentes marcantes como esse trazem à tona a urgência de se encontrar um equilíbrio entre a responsabilização adequada de jovens infratores e a promoção de políticas que venham a prevenir, de fato, a criminalidade juvenil desde as suas raízes. A sociedade brasileira enfrenta o desafio de, acima de tudo, proteger os seus cidadãos, garantir justiça e, ao mesmo tempo, oferecer oportunidades de reabilitação e esperança para os seus jovens. Então, a minha opinião é o seguinte: não adianta de nada. A redução da maioridade penal é só um engodo, uma desculpa esfarrapada, ataca a consequência sem que jamais tente sanar a verdadeira causa. É o caso clássico de tentar curar o sintoma, mas sem tentar curar a doença que causa o sintoma. Mas, para defender o que eu penso, eu vou te dar agora 6 razões que mostram o porquê que a redução da maioridade penal não soluciona o problema de forma alguma e,
claro que agora vai vir aquela multidão de gente que vai usar esse episódio demasiadamente terrível do adolescente aí de Atibaia para martelar na cabeça da gente que tem que reduzir a maioridade penal de qualquer jeito. Para essa gente, adolescentes têm que ser presos como adultos e ser enjaulados como adultos nessas masmorras chamadas de cadeia e penitenciárias, mas que, na verdade, são verdadeiras universidades do crime. Eu já vou te mostrar elementos mais bem embasados sobre isso, mas é exatamente isso. A gente já tá cansado de ver, é sempre a mesma história. Pega-se um caso extremamente específico, tipo esse aí do adolescente de Jundiaí, eu falei Atibaia, Jundiaí, para justificar uma legislação que seria aplicada para todos os outros casos. Gente, pelo amor de Deus, não precisa ser psicólogo, qualquer um percebe que esse menino, o garoto de Jundiaí, é um psicopata. Ele não demonstrou nenhum remorso ou culpa pelo que ele fez. Depois de ceifar a vida de toda a sua família, o menino foi para a academia, foi para a padaria, seguiu a vida normal. No dia seguinte, num acesso de ódio, foi lá no corpo da mãe, já sem vida há mais de 24 horas, e ainda encravou uma faca nas costas dela. Tudo porque lhe tiraram o celular e o computador. Depois de 3 dias, só chamou a polícia porque começou a feder demais. Gente, esse caso não serve de exemplo, de modelo, de referência, chame como quiser. Esse caso não é um caso típico, é um psicopata. Não dá para pegar isso e, a partir disso, considerar a redução da maioridade penal. Bom, como eu te falei, eu vou te dar pelo menos 6 motivos do porquê a redução da maioridade penal não resolve o problema. Vamos lá. Primeiro, impacto na reabilitação dos adolescentes. Um dos principais argumentos aí contrários à redução da maioridade penal é um impacto negativo na reabilitação dos jovens infratores. Adolescentes são considerados sujeitos em desenvolvimento, com o potencial para reabilitação e reintegração social. Colocar esses meninos e meninas no sistema prisional adulto, ao invés de oferecer medidas socioeducativas, pode, na verdade, aumentar a reincidência criminal e dificultar a recuperação desses jovens. O ambiente prisional, onde só tem violência e falta de oportunidades educativas e de trabalho, pode sim transformar pequenos infratores em criminosos muito mais perigosos. Em segundo lugar, a gente tem as condições das prisões brasileiras. O sistema prisional brasileiro é conhecido por suas péssimas condições: superlotação, violência, corrupção e falta de recursos básicos. São problemas terríveis. Aí, inserir adolescentes nesse contexto não só expõe todos eles a perigos imediatos, como também perpetua, aprofunda, piora ainda mais todo um ciclo de violência e criminalidade. As unidades socioeducativas, embora também enfrentem desafios mil, tá? São com certeza mais adequadas para lidar com a complexidade do desenvolvimento da mente do adolescente, porque podem ter o foco exclusivo em medidas de reintegração de todos esses adolescentes infratores. Agora, o terceiro ponto é a relação que há entre a desigualdade social e a criminalidade. A redução da maioridade penal jamais aborda as causas profundas da criminalidade juvenil, que estão enraizadas na desigualdade social, na falta de acesso à educação de qualidade, na falta de emprego e ambientes seguros. A criminalização de adolescentes tem a cretina tendência de atingir desproporcionalmente só os jovens de comunidades carentes, ou a maioria será de jovens carentes de comunidades pobres, o que só aprofunda a marginalização social. A gente tem que investir em
políticas públicas que tentem promover a inclusão social e oferecer oportunidades, mais oportunidades para os jovens. É fundamental. Tudo isso é fundamental para reduzir a criminalidade de forma sustentável. E, inclusive, a gente vê isso em países que se propõem nessa direção. E aí, a gente chega no quarto ponto. Evidências internacionais. Experiências internacionais mostram que a redução da maioridade penal não resulta em nenhuma diminuição da criminalidade. Pelo contrário, países que adotaram essa medida, na verdade, enfrentam altos índices de reincidência e até maiores desafios em termos de segurança pública. Os estudos apontam que sistemas que têm o foco na reabilitação e na justiça juvenil são muito mais eficazes na redução da criminalidade a longo prazo. E falando assim, cientificamente falando, a gente acaba chegando no quinto ponto: aspectos psicológicos e neurocientíficos. Pesquisas em neurociências indicam que o cérebro humano só atinge a maturidade plena por volta dos 25 anos. Adolescentes e, claro, não têm o mesmo nível de julgamento e controle de impulso que os adultos têm. Isso é óbvio. O que tem que ser considerado no sistema de justiça. Tratar os jovens infratores como se fossem adultos ignora completamente essas diferenças fundamentais da mente de um e na mente de outro, e pode levar a julgamentos totalmente injustos. Além disso, a gente também tem umas questões legislativas internacionais e nacionais. E assim, a gente chega no último ponto que eu vou te apresentar. Porém, antes, eu vou te pedir que você deixe aí o seu like, se você realmente está curtindo esse vídeo. Inclusive, você pode se inscrever no canal, ativa aí o sininho das notificações. E a gente vai agora para o último ponto, que eu considero totalmente pertinente para essa nossa discussão, que é o seguinte: precedentes constitucionais e direitos humanos. A gente sabe que a Constituição brasileira e diversos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, tipo a Convenção sobre os Direitos da Criança, defende a proteção integral e prioritária dos direitos dos adolescentes. A redução da maioridade penal contraria esses princípios, o que, é claro, pode ser considerado uma violação de direitos humanos. A justiça juvenil tem que ser considerada pelo princípio do melhor interesse do jovem. A justiça tem que buscar a reabilitação e a reintegração na sociedade do jovem infrator. Enfim, para terminar, a redução da maioridade penal pode até parecer ser uma solução imediata para a criminalidade juvenil, mas não toca nas suas raízes, nem nas suas consequências a longo prazo. Essa abordagem punitiva, meramente punitiva, não só ignora as especificidades do desenvolvimento juvenil, como também aprofunda, e muito mesmo, todos os problemas sociais e prisionais que já existem há muito tempo no Brasil. O que resolve o problema é investir em educação, investir em inclusão social, investir em reabilitação. Esse é o caminho mais eficaz e justo para enfrentar de vez a criminalidade entre os adolescentes. A sociedade e os legisladores têm que considerar essas questões toda vez que se pretende discutir qualquer mudança sobre a maioridade penal no Brasil. Pelo menos isso é a minha opinião. Se você concorda comigo ou discorda de mim, deixa aí o seu comentário. Você tem total liberdade para se expressar na aba de comentários. Eu sou Lego, esse é o canal Lá na Ponte que Partiu, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.